A Land Rover Defender com certeza é o carro mais icônico da marca. Não é à toa que quase depois de 10 anos de encerrarem a produção do modelinho clássico, a Land Rover decidiu lançar um veículo totalmente novo, com um design inspirado na Defender, utilizando o nome para trazer de volta todo o prestígio que o símbolo Defender significa. Mas será que esse carrinho simplório, esse jipinho, vale mesmo 150, 200, 300 mil reais? Fica aqui nesse vídeo até o final. Meu nome é Wagner Costa, estou aqui com meu amigo Alex para fazer um review desse carro icônico. Mas antes da gente começar a mostrar o carro, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Galera, isso ajuda demais a gente poder crescer aqui na plataforma e trazer mais conteúdos como esse. Dá um trabalhão, então não esquece de apertar o like, compartilhar e comentar aqui no vídeo. Vamos começar analisando agora o exterior do carro. A gente não tem muita coisa que falar aqui, é um jipinho. Essa aqui é a Defender 90. A diferença da 90 para a 110 e a 130 é simplesmente o tamanho da carroceria. A 90 é a curtinha, a 110 é a 5 portas e a 130 é a caminhonetezinha ou picape. Olhando aqui o design desse carro aqui, é bem simples, é um Jeep. Alex, o que mais te chama a atenção aqui na Defender? Wagner, eu acho que é esse design dela meio quadradão, né? Acho que tá voltando, né? A gente vê bastante carro hoje em dia moderno com esse design mais reto e quadrado. Retas, A gente tem exemplo aí dessa nova Mercedes, que é o sucesso entre os milionários e os bilionários, que é um design muito parecido com essa Defender. Talvez a palavra certa seja tático. É isso aí. É um carro que passa robustez, força, né? Com um pouquinho daquela elegância britânica, né? Com certeza. Então é isso. No exterior do carro não tem muito o que dar destaque. É um carro retilíneo, quadrado, bem tático. Eu gosto dessa máscara que dá uma impressão de ser um carro mais invocado. A grade frontal. Eu gosto dos paralamas com essa polaina que dá uma impressão de um paralama mais largo. Gosto muito disso. A possibilidade de você fazer customização nesse carro também é muito bacana. Já tem faróis com projetor e angel wires, muito bonito. Já vi algumas Defender com isso. Tem a possibilidade de você botar alargadores de paralama para você usar rodas mais largas ainda, um pneu bem bruto. E eu acho que isso daí é a versatilidade que é bacana desse carro. Se você for reparar, ela é toda montada aqui, mas esse teto aqui, essa capota rígida, se você quiser, você pode desmontar ela. Isso aqui é separado do carro. Se você for ver, literalmente, isso aqui está encaixado, entendeu? Tem uma borracha de vedação aqui, se der mole, entra água. Então, ponto principal de destaque nesse carro vai para a carroceria de alumínio que não enferruja. Mas você precisa ter atenção nas dobradiças, que os pinos dela são de metal. Se você passa por algum lugar de corrosão, você pode acabar perdendo uma dobradiça dessa daí. O chassi do carro é de ferro, então ele enferruja. O fundo do carro é de aço, também enferruja. Então, apesar de ser um carro de alumínio e essa carroceria aqui durar basicamente para sempre, você tem que tomar cuidado com corrosão, sim. É um carro que esteticamente ele tem o seu charme. E agora a gente vai falar do carro por dentro. Então, pessoal, vamos dar as impressões aqui no interior. A primeira coisa que chama a atenção é que esse carro era para ser feito para a direção inglesa, ao lado contrário. Aqui no motorista fica faltando um espacinho. Você dirige praticamente de lado o carro aqui, que é um pouquinho desconfortável, mas ainda está dentro de um padrão aceitável. Você só não tem o apoio do pé, que geralmente você tem do lado da embreagem nesse carro aqui. É um carro com interior bem simples, espartano, forro de porta aqui. Ele ainda é um plástico duro, mas é meio acolchoado o material dele. Não faz barulho. O painel também espumadinho. É simples o acabamento,
mas de muito bom gosto. O volante desse carro aqui está com um volante customizado, manopla customizada, foi colocado um console central aqui no carro, ele está com central multimídia, os bancos desse carro aqui já são de Toyota Hilux, que foram reforrados com padrão seguindo a especificação da Land Rover para ficar bem característico, que deixa o carro bem mais macio, o carro mais confortável. Os bancos originais são aquele banco estilo picolé, não tem nem encosto de cabeça, não tem ergonomia nenhuma, é muito rígido. Wagner, podemos considerar esse carro um resto mode? Olha, está dentro do padrão de um resto mode, sim. Não tem uma regra específica desde que você atualize um carro velho. A customização aqui está até passando imperceptível, né? Quem vê, quem não conhece esse carro por dentro, acha até que o carro é assim, né? Com esse volante, com esse console central. A impressão de que ele saiu original de fábrica dessa forma. Isso é bem bacana, eu gosto muito desse tipo de customização. Uma coisa que foi feita aqui no carro também, foi instalado um ar-condicionado chamado Gelanuca. Existem dois tipos de ar-condicionado para adaptar nesse carro. O gela-saco, que vai vir aqui embaixo. O problema é que ele tira muito do joelho do carro, aqui espaço para o joelho. E tem o Gelanuca, que ele joga de cima para baixo, mas você não tem aquele ar frontal no peito. Pelo ar ser tão forte, ele reflete lá e você sente ele voltando no peito a ventilação, mas não é a ventilação direta do ar. Eu diria que um interior desse customizado cai muito bem, deixa o carro mais usual. Esse carro originalmente ele só tinha direção hidráulica, foi instalado nele trava, alarme, sistema de som, foi instalado ar-condicionado, vidros elétricos foram instalados nele. Então assim, tudo para trazer mais comodidade a um carro que era muito simples. Dentro do interior não tem muito mais o que trazer, o sistema de som tá com caixa, com subwoofer amplificado, kit 2 vias na frente, muito bacana. Não adianta eu trazer aqui o som para vocês que a qualidade não vai passar para vocês e corre o risco de eu cair no direito autoral, mas é um som legal. Vamos dar uma volta para testar esse carro aqui, ver como é que é o comportamento dele, ver se é um comportamento de um carro que bate aí seus 200, 300, tem gente vendendo um carro desse aí por quase $500 mil. Vamos ver se é isso tudo mesmo. A primeira coisa que a gente tem para falar, por ele ser um jipão e tal, não espera uma direção precisa de um carro baixo. E quando tá tudo certinho, existe uma certa folguinha na direção. É folga ou são férias? Não, nesse aqui é só uma folguinha mesmo, tem alguns que já estão com feriado prolongado. Mas aí é quando tá com algum desgaste de braço pitman, caixa de direção folgada, isso aqui até que tá justo. Só que você sente que não responde na mesma hora. Tem um certo delay entre o comando no volante e o movimento do carro. Mas qualquer carro alto, principalmente dessa época, é assim. Wagner, vale a pena lembrar sobre como é a tocada desse motor, né? Ele trabalha de uma forma reduzida. Explica aí pra galera. Então, galera, olha, a gente está falando de um carrinho de 1994, um motor a diesel com a concepção antiga. Por mais que seja turbo diesel, cara, ele quase não exerce muita rotação. Acho que o limite final de giro dele ali é perto de 3.500 giros. A turbina dele pega com 1.500 mais ou menos, bastante torque em baixa rotação, mas não consegue imprimir velocidade. Para complementar, você ainda tem uma caixa de marcha reduzida demais. Então, se você espera desempenho de um carro desse aqui, só lamento, você não vai ter. É um carro que faz o 0 a 100 na casa dos 20 segundos. E final? Declarada? 129. Você não consegue dar mais de 130 km, 140 no painel desse carro aqui. Só se você pegar um embalo e uma descida e beleza. Você pode colar até os 140. Mas também não é um carro para isso, né, Wagner? Não, não é para isso. Entendeu? É um carro para você dirigir ele, assim, é um carro de força. Sim. Se você for subir uma ladeira, pegar uma serra,
até mesmo pegou um asfalto, uma rua não pavimentada e tal, beleza, é carro para isso, é para você não ficar parado. Pegou uma enchente, cara, com a altura que esse carro aqui tem do solo, você sobe até meio fio, entendeu? Você pula de uma pista para outra no meio da Avenida Brasil. Se não tiver aquele blocão de concreto no meio, você consegue atravessar de um lado para o outro. Suspensão, quica um pouquinho, é um jipinho, não é um carro de passeio. A suspensão dele é convencional, Wagner? Não é feixe de mola? Não, ele é 4 molas, molas helicoidais, então não é feixe de mola, o que deixa o carro um pouquinho mais confortável, mas ainda assim, pela altura do carro, pelo conceito do carro, ele acaba sendo um carro que quica um pouquinho. Não é tão ruim quanto uma Toyota Bandeirante, mas ó, passou num quebra-mola um pouquinho mais rápido, ele quica. Então, pessoal, tem 2 testes que eu gosto de fazer muito, que é o teste do ronco do motor, mas cara, o motor diesel não faz o menor sentido a gente fazer esse teste. E tem um outro teste de desempenho, que esse sim é legal de fazer, que é o 0 a 100. Mas a realidade, cara, quem vai comprar uma Defender não está pensando no 0 a 100. Tem um teste melhor, o teste da ladeira. Cara, é uma ladeira bem íngreme que a gente vai ter aqui pela frente. A maioria dos carros não consegue subir essa ladeira aí se não for no embalo. A gente vai devagarzinho, de primeirinha. Vou até tentar jogar a segunda para a gente ver se ela tem força para subir de segunda em baixa rotação. Ela chorou de terceira, mas ela aguentou a segunda na boa. Então é um carro que tem bastante força. Não é um carro de desempenho, é um carro de força e bem forte. Então vamos lá para a oficina agora. Vamos encaminhar agora para a reta final dessa avaliação aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a mecânica do carro. Mas calma aí, Wagner, calma aí. É uma Land Rover, né? Você já vem com surpresa, orçamentos astronômicos, ou é possível ter uma Land Rover Defender? Olha só, a Land Rover ela é famosa por ser, hoje em dia, com a internet, a gente tem os modelos Freelander, Discovery. Todo mundo sabe que hoje em dia uma Discovery 3 ou 4 você tem que descabinar para trocar a correia dentada. Ficou um carro famoso por uma manutenção cara, complexa e não tão confiável assim. Porém, a Defender ela tem essa boa fama, ele tem essa fama de ser carro robusto e talvez ela se valorizou tanto com essa fama de carro inquebrável porque realmente é um carro relativamente simples e a manutenção não chega a ser tão cara quanto as outras Land Rover. Não é à toa que ela é a mais simples. Wagner, de cabeça tem alguns valores de manutenções assim mais comuns a se fazer nesse carro? Só para a gente ter uma ideia? Olha, só para vocês se embasarem para ver se cabe no seu bolso ou não. Uma revisão básica de óleo e filtros e tal, você deve gastar entre 800 e R$1.000 com mão de obra, peça, tudo material de primeira linha, qualidade. Essa Defender aqui, ela é com motor Maxon 2.5, mesmo motor que saiu na Sprinter, na Ranger antiga, na S10 antiga, motor bem simplesinho, custo-benefício. Tem a Defender TD5 e tem a com motor Puma. Eu não vou entrar nos pormenores, mas a manutenção das outras Land Rovers é mais sofisticada, é um pouquinho mais cara. Mas dá para você ter um parâmetro, pelo menos pela manutenção desse carro aqui que a gente está avaliando. E eu fiz uma pesquisa e posso dar esses valores aproximados aí para vocês.
Por exemplo, se de hoje para amanhã você sai com um carro desse aqui, deu problema na embreagem, você tem que fazer uma embreagem, você gasta aí algo em torno de quase 8 mil. Mão de obra, kit de embreagem e acionadores. Isso tudo com material original. Existe o paralelo, marcas de segunda linha e tal, mão de obra barata, mas você não vai gastar menos de 4 ou 5 mil para fazer uma embreagem dessa, nem a pau. Usando material de primeira linha chega perto de 8, entendeu? E isso incluindo os atuadores que o pessoal não costuma substituir, né? Você como profissional, né? Você sempre aconselha porque não adianta fazer uma embreagem daqui a 10 mil quilômetros e dar fadiga nessa peça e ter que fazer a mesma mão de obra, né, Wagner? Que o problema é o seguinte, a embreagem ela vai endurecendo com o tempo e os acionadores sofrem muito. Quando você vai fazer a embreagem hoje, você aproveita os cilindros velhos, daqui a pouco você tá com o carro com a embreagem novinha, estoura um cilindro, você fica a pé de novo, você vai passar raiva. E os acionadores não são baratos. Você vai gastar aí quase 2 mil só de acionador. Por isso acaba saindo caro, entendeu? O kit de embreagem é perto aí de 3.500, original, primeira linha. Os acionadores você deve gastar aí uns 2 mil quase. Mão de obra, arredondando aí 2 mil. Então por isso você gasta quase 8 aí para fazer essa manutenção nessa brincadeira. E suspensão e freio, Wagner? Orçamentinho rápido. Fazer freio geral você deve gastar uns 4 mil para trocar pastilha e disco 10-4. Ele é disco ventilado na frente, sólido atrás. Então é um materialzinho que você consegue rodar em uns 40, 50 mil quilômetros com um freio desse. Esse carro é tocado por correia dentada, esse motor. Uma manutenção que você gasta aí uns 3 mil mais ou menos, mão de obra, peça. A cada quantos quilômetros, Wagner? É igual os carros populares, que geralmente é 40, 50 mil? Não, você consegue rodar 120 com essa correia aí, ela é bem largona e tal. É um motor bem robusto, de baixa manutenção. Então assim, o que você vai perceber que tem algumas coisas que são um pouquinho mais caras, um pouquinho mais baratas. Por exemplo, se uma turbina de um carro desse aí explodir, cara, uma brincadeira aí para você gastar uns 4 mil, você coloca uma turbina zero. Com mão de obra? Já com mão de obra. A turbina dessa aí deve estar entre 2.500, 3.000. Mão de obra você paga aí 1.000, 1.500. Wagner, também está tudo associado ao uso do carro, né? Depende de quem vai usar. Tem gente que vai fazer um uso mais severo, tem gente que gosta do hype que esse carro subiu bem de valor e quer ter o carro como uma raridade, de repente em algum uma forma de exibir um certo status. Exatamente, né? Então, é claro que se a gente for colocar que vai ter um uso severo, o dono vai fazer um off-road, aí a revisão acaba se antecipando, né? Isso daí eu até vou entrar nesse pormenor mais para frente, mas inevitável. Se você pega um carro desse para fazer off-road, ele vai dar muito mais manutenção do que se você ficar indo no shopping, passear na orla da praia e tirar uma ondinha com o carro. Isso daí qualquer carro vai dar mais manutenção. A Defender, com essa mecânica Maxxon, ela é a mais simples de todas. É a Land Rover com melhor custo-benefício, digamos assim, a mais em conta das manutenções da Land Rover vai ser esse carro aqui, não existe outro. Mas ainda assim, como eu falei, uma embreagem um pouquinho mais cara, o sistema de freio, estamos falando de um Land Rover, sem contar com os acabamentos. Se você quebrar uma setinha dessa, uma lanterna, já é uma pequena fortuna. Então, carro que você vai botar para usar a trilha e tal, não sei o que, vai abusar, ele até aguenta o desaforo, mas a manutenção, ela puxa um pouquinho mais. Moral da história, vamos revelar, será que vale 300 mil, 350, 400 mil? Lex, queria a sua opinião, você pagaria essa grana? Ah, Wagner, eu acho que não, eu acho que com essa grana aí, é um carro legal, tá no hype aí de valor bem alto, né? Eu sei que tem muita gente lá fora comprando esse carro aqui, levando para lá e botando do seu jeito, mas eu acho que é muito dinheiro, Wagner. Então, a minha opinião, galera, ela é um pouquinho controversa. Se a gente for falar pelo que o carro tem a oferecer, você pode comprar carros aí por 80, 90 mil reais, que é mais confortável, tem um desempenho melhor, por 1/3 do valor do carro. Você compra uma Pajero full curtinha,
É um carro que, ao meu ver, tem um desempenho melhor e é mais confortável. Mas o valor da Defender não está na mecânica dele, não está no design, não está no conforto. Está no nome e no status. E status não tem como a gente falar. Realmente é um carro que está se valorizando demais. O mercado dele está em alta. Se você fosse me perguntar se eu tivesse 300, 350 mil para comprar um único carro, logicamente não seria prioridade. Mas se eu tivesse grana infinita, por que não? A Land Rover dos meus sonhos não seria uma Land Rover original. Essa daqui está bem próximo. Sabe o que eu faria nesse carro aqui, Alex? O que, Wagner? Conta Colocaria um alargador de paralama, rodas aro 20, pneuzão largão e baixo, perfil baixo. Eu não sou o cara que gosta de fazer off-road, eu gosto de carro aqui no asfalto. Modificaria o diferencial dele para dar velocidade final, trocaria a relação das marchas. No motorzinho, só colocaria um sistema turbo compound, muito parecido com a da Amarok, para ele ter potência dos 1000 giros até os 4.500 no final, rendendo algo em torno de 200, 250 cavalos. Num carro de 2.000 quilos, seria um carro com desempenho bem atual. Você não vai ganhar nenhuma corrida com um carro desse com 200 cavalos, mas fica um carro interessante de dirigir, gostoso. E olha só, um carro desse chama bastante atenção, é classudo, onde você chegar, vai chegar bem chegado. Então, num cenário onde você tem a grana infinita, por que não? Você, Alex, se pegasse um carro desse, quais seriam as modificações que você faria? Ah, Wagner, eu acho que esse carro está bem bonito. A primeira coisa é fazer o que o dono desse carro fez, né? Modernizar, colocar uma central multimídia, fazer um som, investir no conforto interno, uns bancos bem confortáveis para a gente dar um passeio, né, pela praia, de repente pelas dunas, né, um arzinho gelando bastante. Eu acho que tudo que tem nesse carro atualmente tá bem bacana, né? Colocou uma barra de LED bem legal para iluminar a noite, né? Eu acho que tá bem legal. Eu acho que de repente eu ia fazer alguma coisa voltada a camping, de repente colocar um armáriozinho, alguma coisa para deitar, para passar a noite de repente à beira da praia, dentro do mato, um chuveirinho externo, como tem alguns kits que vendem aí. Eu acho que ia ser nessa pegada de camping, Wagner. Então, para o Alex, então, a noventinha não serviria, porque ela é muito curtinha ali, o espaço interno atrás não dá para você passar uma noite nela. No máximo você pode botar sua namorada, colocar uma geladeirinha ali no fundo para passar um finalzinho de tarde, mas dormir num carro desse aqui não dá. Teria que ser no mínimo uma 110 ou até mesmo uma 130 para fazer um caminhãozinho, um motorhome, digamos assim. Ou então, assim, eu não aconselho muito porque aí começa a ficar muito alto o carro. Existe um sistema de barraca externa que você pode botar em cima do carro e aí você transforma a sua noventinha num motorhome. Essa aqui é a Defender 90 com motor Maxon 2.5, câmbio manual de 5 marchas. Ela tem freio a disco nas 4. É o carrinho mais simplesinho que a Land Rover já fabricou aí nos últimos tempos. É esse modelinho aí, tem um bom custo-benefício. Se você fica com receio de comprar um carro desse por custo de manutenção, essas Defender mais antigas aqui são as que têm um custo-benefício mais em conta. As últimas, com motor Puma ou com motor TD5, tem uma manutenção um pouquinho mais cara, mas não chega a fugir muito do custo de manutenção desse carro, não. São carros robustos também, que não vão dar muita dor de cabeça. Então é isso, na minha opinião, vale os 300 mil, desde que você tenha dinheiro sobrando. Aí, por que não? Então, esse vídeo foi um oferecimento da nossa patrocinadora Molas Red Coil. Se você tiver interesse, entra lá no site redcoil.com.br, acesse, procure lá a mola que aplica no seu carro, usa o cupom ROYAL5 para você ganhar 5% de desconto, vai ficar melhor ainda a sua compra. E não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que toda semana tem vídeo saindo de review de carro
você vai gostar bastante. E até a próxima!